Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast para a gente falar sobre mentalidade de sucesso com um convidado incrível, principalmente não é daqui de Salvador, mas estava aqui esse final de semana com um curso assim, sensacional, o qual também eu participei, que é falar sobre hipnose não verbal. O nome dele é Marcelo. Então, Marcelo, uma satisfação tê-lo você aqui no JP Podcast. Fica à vontade. Eu espero que tenhamos muitos outros podcasts para a gente poder estar falando tudo que for necessário, principalmente sobre hipnose. Olá, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você pela primeira vez em Salvador fazendo esse podcast. Legal. Me apresentar para quem está nos assistindo, eu sou Marcelo Bem, eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, sou hipnoterapeuta e sou trainer em hipnose. Minha especialidade poderia dizer que é hipnose não verbal, mas também eu atuo com PNL, hipnose clínica, com desenvolvimento humano, com comportamento humano. E estamos aqui para bater esse papo super descontraído e levar informação para mais pessoas ainda. Beleza. E aproveitando, a gente poderia começar já falando de hipnose, mas dizer assim, como foi esses dias aqui na Bahia? Como foi? Já conhecia antes ou foi agora a primeira vez? Conte pra gente. Eu já conhecia Salvador, mas confesso que essa vez foi especial. A turma estava muito bacana. Eu conheci outros lugares que eu não conhecia, a gente fez alguns passeios. A gente foi muito bem acolhido em Salvador. Agora há pouco eu estava comentando com você, quando a gente estava em off, sobre a recepção das pessoas. Muito legal mesmo, muito bacana. O acolhimento dos baianos. Que bom. E quando a gente fala sobre hipnose, o que é que você pode trazer pra gente, para as pessoas que estão nos assistindo agora, até em casa, e talvez não conheçam assim, sobre hipnose, o que é que você diria para elas? O que eu diria para elas? Essa pergunta eu sempre respondo da mesma forma. Eu prefiro dizer o que não é hipnose do que dizer o que é hipnose. O que não é hipnose? Hipnose não é um controle da mente, não é um superpoder, não é algo envolvido com crença, com misticismo, ela não depende de nada disso. A hipnose é um processo puramente fisiológico, o qual todo ser humano desfruta dele diversas vezes ao dia e não sabe. Você trabalha com desenvolvimento humano. Isso. Qual a sua ideia quando você vai fazer um trabalho com alguém ou com alguma empresa? Ter um resultado diferente do que ele está tendo, com certeza. Uma mudança de comportamento, ok? Perfeito. Sempre que você alterar um comportamento, você está fazendo hipnose. A hipnose não é como a pessoa imagina. Durma, você vai ficar inconsciente, você vai comer a cebola. Isso é o de menos. Você comer uma cebola não muda nada na sua vida. Talvez para alguns veganos vai fazer diferença comer cebola, mas não vai fazer, não vai mudar nada. Vai ajudar na sua dieta, mas não vai resolver a sua vida. Certo. Então, uma hipnose ela pode ser feita dessa forma, com a mudança de comportamento. Eu vou lhe direcionar para um local onde você não está conseguindo ir sozinho. Estar num processo sem uma mudança também é uma hipnose. Quando você está com um comportamento depressivo é uma hipnose. Quando você está sofrendo uma ansiedade. O que é uma ansiedade? Ansiedade é você não estar aqui agora, você está pensando no passado ou no futuro. E isso já é um estado alterado de consciência, você não está consciente. E sempre que houver um estado alterado de consciência é hipnose. Sempre que houver um hiperfoco é hipnose. Então, eu prefiro responder sempre o que não é. Porque se eu for falar tudo que é hipnose, nós vamos ficar aqui até dezembro, vamos passar o Natal aqui e não vamos falar o suficiente sobre isso. Legal, isso é muito bom. A gente percebe que tudo na vida começou por alguém, né? Quando a gente chegou aqui no planeta Terra já existia muita coisa, né? Então assim, você conheceu a hipnose como? Como foi isso aí? Eu conheci a hipnose de uma forma bem curiosa. Eu durante 20 e alguns anos da minha vida eu fui músico. Legal. Então eu trabalhei com banda baile, trabalhei em casa noturna e tal. Mas numa das bandas que eu trabalhei tinha um senhor que fazia hipnose. E ele fazia essa hipnose de entretenimento, sei lá, chama o rapaz ali, chama o garçom, faz não sei o que, fica sem voz, o cara cola na cadeira. E eu sempre achei aquilo tosco, não achava graça nenhuma. Disse, qual é a graça nisso, né? Ele disse, o cara, só uma mente fraca para deixar se seduzir. Um dia eu disse, faz comigo. E ele fez comigo e eu
enganjei em toda a dinâmica, alucinei, vi o Michael Jackson que eu queria ver, foi super legal. Mas mesmo assim eu achei aquilo sem serventia nenhuma. Eu disse, para que eu vou fazer com isso? Não faz sentido, né? Para usar da forma que ele usava, né? Não faz sentido, eu não sabia. Aí em 2003 a gente descobriu que a minha mãe estava com câncer em uma fase terminal. Ela fez umas 2 cirurgias e os médicos mandaram para casa, não tinha o que fazer mais, já era uma fase terminal e ela tinha muita dor. Num ponto que nem a morfina tirava a dor dela, nem morfina. Então ela ficava ali agonizando dia e noite. Aí numa das viagens eu estava indo e o senhor me perguntou que eu estava quieto naquela viagem. Eu sempre era introspectivo. Eu sempre era o cara comunicativo e ficava brincando. E aquele fim de semana eu fui, tinha que ir trabalhar, mas ele percebeu. Daí eu falei para ele disse, olha Marcelo, a hipnose é fantástica para o controle da dor. A gente pode eliminar a dor em minutos. Eu já achava ele um falcatruas, enganar as pessoas daquela forma. E imagina, puxa, se nem morfina tira a dor, como é que essa bobagem de esquecer o nome vai fazer a minha mãe ficar sem dor? Porém, a alternativa que a gente tinha era nenhuma. Tipo, ela estava realmente com muita dor. Eu falei com meus irmãos, com meu pai, cara, traz ele aí, se tudo der errado, ela vai continuar com dor, não vai mudar nada. Uhum. Aí ele pediu para ficar sozinho com ela, tinha uma caminha daquelas de hospital que a gente colocou na sala, pra gente ficar ali, para ela ficar interagindo com a gente, né? A gente ficou sentado lá de fora, deu nem 10 minutos, ela estava na cozinha fazendo café, batendo um papo com ele. O senhor que trabalha com o Marcelo, como se nada tivesse acontecido, sem dor alguma. Uau! Aí aquilo me despertou, disse, eu preciso aprender isso agora. Até para ajudá-la, né? Para ela e para... Não, mas eu na época nem pensei, porque ali já era um caso resolvido. Entendi. Era só tipo ela terminar a passagem dela sem dor na Terra, mas não tinha mais o que reverter. Mas eu pensei, deve ter muito Marcelo, muita mãe de Marcelo sofrendo com isso, né? Com certeza. Na época a gente não tinha o smartphone como a gente tem hoje. Quando ela tinha dor, ligava para ele. Por telefone, né? Ele tirava a dor dela. Uau. E eu comecei a estudar, caí para dentro, fui aprendendo. Era muito difícil na época, não se tinha tanto material como hoje. Um podcast gratuito a gente está oferecendo para quem quiser assistir. Exato. Se você colocar 20 anos atrás, não tinha. Tipo, para conseguir um livro era difícil. Tipo, um curso era totalmente inviável pelo custo. Mas eu fui aprendendo, consegui um material ali, outro aqui, comecei a estudar. Até que um ponto, aí eu cheguei... Em 2012 eu tomei a decisão que eu ia trabalhar só com terapia. Aí foi, continuei estudando, fiz mais formações, a gente sempre continua aprendendo. E daí em 2018 eu comecei a formar alunos também. E hoje eu sou o professor que mais forma alunos em hipnose não verbal no Brasil. Perfeito, isso é muito bom. Então você já aprendeu até por uma questão de necessidade, mas quem foi que começou tudo isso no mundo? Teve alguém que você tem alguma referência? Isso é tipo o ovo e a galinha, né? Quem veio primeiro. A hipnose é impossível datar ela, né? Porque se hipnose é um estado natural do ser humano, sempre que houve humanidade, houve hipnose. Se você pensar o Homem das Cavernas, quando ele entrava em hiperfoco, até pelo fogo, né? Para caçar, ele entrou em hipnose. Quando ele se sentia ameaçado de um predador, ele estava em hipnose. Mas se a gente... para o fogo também, ele entra em hipnose. Mas se a gente for datar isso, aí se vai pegar na Grécia, no tempo de Asclépio, aí há 5.000 anos, se utilizava de terapia onírica, que era induzir ao sono de cura. Até hoje algumas pessoas praticam isso. O que seria o sono para entrar num processo de cura? Hipnose, estado alterado de consciência. Os egípcios utilizaram isso há muito tempo. Tinha o quarto de cura também, que se levava a pessoa em estados alterados de consciência para provocar cura. Mas se a gente for pegar de registros datados disso, Franz Anton Mesmer foi o primeiro médico a utilizar a hipnose dentro do hospital. Então ali em torno de 1730, 1720 alguma coisa, até 1730, Franz Mesmer já utilizava de hipnose. Ele acreditava que o ser humano era capaz de se regenerar de qualquer coisa, o que faz total sentido. A teoria do Mesmer foi desafiadora, ele conseguir
replicar e comprovar que ele estava certo, né? O que é muito difícil até hoje, né? Hoje teve gente que não acreditou no Covid, morrendo pessoas e realmente. Então tem gente também que não acredita que tem HIV. Que não tem HIV, a varíola do macaco, exato. Apesar dela estar bem difundida. Então é isso. Então, mas a partir de Mesmer, apesar dele ser reconhecido com o nome após a sua morte, ele fez muito mais sucesso após a morte. Mas ele tentou provar diversas teorias, tá? Mas Mesmer ele contribuiu muito na hipnose para analgesia e anestesia. Ele já utilizava, apesar disso. Teve outros grandes nomes depois disso, mas a gente teve nomes como Dave Elman, que ele era radialista, fazia hipnose de entretenimento, e ele foi o hipnotista que mais ensinou hipnose para médicos no mundo, para mais de 10 mil médicos, e ele não era médico. Então ele participou de cirurgias, ele participou de muita coisa importante. Então a gente tem aí os conceitos de Dave Elman até hoje, dentro da hipnose, da hipnoterapia. Pode-se dizer que o conceito de hipnose clínica, de hipnoterapia, poderia dizer que Dave Elman é o precursor disso. Legal. E a gente vê que é uma situação que sempre aconteceu no mundo acadêmico. Eu digo acadêmico porque entre os médicos, só que devido a uma própria crença e também o poder da própria religião da época, né? Impediam que eles pudessem realmente se propor a deitar ao leito desse conhecimento, e hoje a gente está em ter condições melhores de entendimento e ajudando melhor as pessoas. Mas para mim que trabalho na área de saúde, né, eu vejo também uma situação que o ser humano ele tem, como eu posso te dizer assim, vários problemas, e que quando ele está já num estágio, por exemplo assim, de uma doença, que ele já está no hospital, já aconteceu várias situações para que ele pudesse estar ali. Não foi um eventozinho em relação a isso. E quanto que a gente poderia ajudar as pessoas se elas também se permitissem, e se a própria ciência, né, se abrisse também a questão de alguns profissionais a entender mais sobre tais situações, né? Com isso, nesse decorrer desse tempo, o que é que você fala de todo esse conhecimento que você tem voltado à hipnose? Eu acho que dizer que a ciência deveria ter um reconhecimento maior, talvez não seja o termo certo, porque a ciência hoje reconhece. O Conselho de Medicina reconhece, o Conselho de Psicologia, o Conselho de Odontologia, já é reconhecido. O problema talvez seja alguns profissionais. A resistência. Resistente. É aquela coisa, a gente faz isso a vida toda, sempre foi assim. Mas hoje com a neurociência a gente consegue entender qual o funcionamento do ser humano, né? Por que isso acontece? Se você pegar a época as mais remotas, épocas freudianas, por exemplo, tipo o surto de histeria era uma doença das mulheres, era neural, era problema no cérebro, que era tratado com choque e com sangria, medicação, e não era. A histeria nada mais era que uma repressão que a mulher vivia naquela época. Com certeza. Oprimida, né? Oprimida. Se a gente pegar a Jean-Martin Charcot, que foi um gênio, um neurocientista, que pouco se sabe sobre ele. Ele codificou o mal de Parkinson e tantas outras síndromes. Um gênio, e pouco se fala nele. Você vai, por exemplo, pessoas que passaram uma faculdade de psicologia, se falam 2 linhas sobre Jean-Martin Charcot, porque ele utilizava de hipnose. Freud foi um dos alunos dele. Então veja que a medicina desde muito tempo está tentando buscar informações, só que acaba descartando. Tipo, o Freud, a hipnose não é boa, não funciona. Mas ele em algum momento reconhece que ele não era um bom hipnotista, que a hipnose dele era pobre. E se a gente pensar os recursos que a gente tinha em 1800, se fazia muito. Só que hoje é bizarro nós tratar, digamos, uma pessoa... Se a gente falar em 1800, não existia depressão, síndrome de pânico, nada. As pessoas não nada, você vai diagnosticar, né? Vai pegar uma enxada, vai capinar um lote que passa a depressão. Era o que se falava, né? Exatamente. É bobagem, é frescura. Hoje não, hoje a gente entende que é toda uma questão hormonal, uma pessoa vai se tornando depressiva. Isso.
ponto de ficar imóvel dentro de casa, a ponto, muitas vezes, de tirar a própria vida. Então, nesses aspectos, aí eu vejo hoje muitos profissionais buscando recursos, pessoal da área de enfermagem, eu tenho muitos médicos que são meus alunos, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras procurando. Por quê? Porque eles querem resultados diferentes, eles querem algumas soluções. E hoje, a gente é bombardeado por estímulos o tempo todo. Então a sua mente é rápida hoje. A sua mente não vai. Se eu disser, olha, cara, a gente vai fazer um tratamento aí para sua ansiedade, acredito que dentro de uns 4 anos a gente consiga já uma boa melhora. Se a gente falar 4 anos em 1800, era tranquilo. Era nada. Tipo, apesar de ter a mesma quantidade de horas do dia, né? Mas hoje não. Hoje é rápido. Estamos mais acelerados. Total. Né? Se eu falar para você, se você eliminar, para você fazer o curso que você fez comigo 3 dias, você tem que fazer um ajuste na sua agenda de clientes, no teu trabalho. Então, é muito tempo. Então, um processo terapêutico, você tem que passar por uma sessão comigo hoje e ter algum resultado hoje, nem que seja mínimo. Como você se sente? Puxa, eu estou melhor, consegui respirar melhor. Já é algo. Como é que estava aquela dor? Puxa, estava doendo muito, agora está doendo um pouco menos, já está doendo menos. Então, o ser humano, ele é motivado por recompensa. E a hipnose consegue um resultado muito rápido para isso. Eu não diria a hipnose, a hipnoterapia, que a hipnose em si ela não faz nada. Volta lá como eu falei lá do meu amigo, que agora você bebe essa água e acha que é vinho. Tinha um cara que fazia isso há muito tempo atrás, hoje a gente não vê mais fazer. Mas você pode achar, bebeu, achou que é vinho, a gente vai rir, beleza, mas não vai mudar nada na sua vida. Agora, se você está numa crise de ansiedade e eu ensinar um exercício de respiração para você, aí seria a hipnoterapia. Nós vamos usar a hipnose como ferramenta terapêutica, o que é muito diferente. Que a pessoa às vezes imagina que a hipnose é só para fazer entretenimento. Tipo, fica sem voz, agora não sei o que, bobagem. Então, quando se usa a hipnose como hipnoterapia, é muito gratificante o resultado que você vai ter. O resultado muito rápido mesmo. Beleza. Dentro disso, a gente percebe que vários pacientes, eles também podem ser ajudados, ou de repente não precisa ser paciente, pode ser pessoas também, né? Que a quantidade de pessoas que tem aí, que de repente eles têm problemas, ou tem coisas que eles também não sabem, porém, vive com a vida meio aperreada, né? Dizer assim, meio travada. A hipnose também pode ajudar nessas situações? Muito. Vamos falar no seu padrão, que você trabalha como coach, né? Trabalho. Tá, vamos lá então. Daqui a pouco eu tenho uma limitação sobre prosperidade. A pessoa diz, não consigo prosperar. E daqui a pouco você identifica... Procrastino demais. Aquela pessoa com um super potencial para produzir, para vencer, e ele sempre dá um jeito de fazer aquilo não dar certo. Ele é especialista em fazer dar errado. Uhum. Ok. Então ali você já pode identificar procrastinação. Aí vamos pensar como ele faz para procrastinar. Por que ele procrastina? Porque ele não quer vencer. Pelo simples fato, pode ser que ele tenha ouvido a bobagem da mãe dele a vida toda que o dinheiro não traz felicidade. Exatamente. Bobo. Teoricamente, todas as nossas decisões são baseadas no nosso sistema límbico e as nossas crenças estão lá. Então, se a sua mãe falou, é verdade. Agora, digamos, né? Se você, por algum motivo, prosperar e ser feliz com o dinheiro, você vai estar sinalizando que a sua mãe está errada e você não quer que a sua mãe esteja errada. Entendeu qual é a grande sacada? A sua mãe não pode estar errada. Então você vai fazer dar errado. Então, como que eu faço para procrastinar? Porque no dia seguinte eu estou cansado. Se eu estou cansado, à noite eu não durmo direito, eu tenho insônia, eu não consigo produzir outro dia e eu não ganho dinheiro. Então a gente muitas vezes faz a linguagem reversa, entende aonde começou. Agora vamos falar onde entra a hipnose. Num processo de amigo, ou um processo de alavancagem de coach, vamos lá. Cara, você tem potencial. Identifica a sua crença aí, não sei o que, você tem potencial para mudar isso. Uma hora você vai mudar. O ser humano ele aprende por uma hiperestimulação ou pela repetição. Só que quando eu falo isso para você, é um conselho. Você vai aceitar se você quer. Ok? Por quê? Porque no seu neocórtex, que ele automatiza a função principal dele é automatizar o comportamento. Já está enraizado que você não consegue. Que procrastinar é o seu comportamento, que não prosperar é o seu comportamento. Então, quando você provoca um relaxamento ou um
um processo de hipnose, qual a ideia? É rebaixar esse fator onde avalia. Poderia dizer que a gente vai negociar diretamente com o sistema límbico. Aquela informação vai entrar de uma forma muito mais rápida. Ao invés da gente fazer 20 sessões repetindo para você que você pode, que você, você vai conseguir, o motivacional, ok, eu vou fazer essa mudança agora e o resultado, a transformação é agora. Porque ele vai criar uma nova sinapse sem a hiperestimulação. Ou eu provoco uma hiperestimulação, como você participou da hipnose não verbal, uma hiperestimulação sensorial, para ir direto onde está a causa e instalar um novo comportamento. Uau! Então, assim, o quanto que... Se eu estou falando demais, pede para ele dar mute no microfone, né, que eu falo demais mesmo. Obrigado. Nada, fique tranquilo. O quanto que a gente percebe que pode também avançar, né, num trabalho, tanto no processo de coach, quanto para um paciente, para uma pessoa que realmente quer entender algo e não sabe na vida, isso realmente ajudaria bastante. Quando a gente fala, por exemplo, na hipnose, tem alguma parte do nosso cérebro que ela é hiperestimulada ou hipoestimulada? Como seria? Ótima pergunta, tá. Vamos lá. Nós falamos ali do coach antes, que a hipnose seria uma grande ferramenta para quem é coach. Para ajudar. Mas ela é uma grande ferramenta para quem é médico, para quem é enfermeiro, para quem é fisioterapeuta, para quem ainda não é nada, para quem quer ser. Ela é para tudo. Com certeza. Então, digamos, quando você conhece os processos mentais, digamos, se você vai estudar PNL, por exemplo, programação neurolinguística, é fantástico. Por quê? Porque você vai ter o manual de algo que você não teve, você só nasceu e você foi aprendendo na marra. Então, com a hipnose você tem o autoconhecimento, com a PNL você tem o conhecimento de se conhecer, vai fazer toda a diferença. Mas vamos lá, qual foi a pergunta? Foi no que isso pode estar ajudando? Na parte cerebral, qual a parte, qual a parte cerebral estimula? Estimula. Todas. A gente vamos pensar que nós somos, você é um curto-circuito. Tudo são conexões neurais através de neurônios. Eles vão conectando com pulsos elétricos e disparam hormônio. Durante muito tempo se imaginou que os hormônios disparavam o pulso elétrico. É ao contrário. Eu quero mexer no telefone, o meu córtex nem é um motor. Faz a sinapse. Ele vai fazer uma sinapse, ele vai disparar um pulso elétrico assim. Ele não tem conexão. Uhum. Então, esse neurônio ele pode conectar com vários. Exatamente. Então, esse conecta com esse, com esse, com esse. Ok. Então, quando você está num processo de hipnose, você rebaixa as frequências, as ondas cerebrais, ou você pode estimular elas também. Um equívoco de muita gente que trabalha com algumas linhas da hipnose é achar que a hipnose é relaxamento. Não, você pode meditar e não fazer hipnose. Exato. Você pode estar relaxado. Eu ontem estava relaxado, estava bebendo água de coco no Pelourinho, relaxado, mas eu não estava em hipnose. Uhum. Algum momento eu fiquei em hipnose, quando eu comecei a olhar nos quadros que eu achei bacana, quando eu entrei na igreja que eu vi aquelas imagens, puxa, que legal, aquilo me fascinou. E um ambiente diferente. Claro, aquilo me tirou do mundo externo. E trouxe para você ali agora. Isso, me trouxe aquele estímulo visual que me remeteu a muitas coisas, a pensar. Então, a hipnose, a pessoa pergunta, quais partes do cérebro ela movimenta quando você entra em transe? Todas. Em algum momento, talvez, mais o sistema límbico, o sistema reptiliano, até mesmo o córtex motor, quando você vai estar mexendo. Então, mas ela mexe em tudo. Legal. Tem uma partezinha do nosso cérebro que é onde está na parte antiga, como a gente está falando, reptiliana, que é a amígdala. O que é que você pode acrescentar em relação a isso para as pessoas que não conhecem em casa? Dá um exemplo. Por exemplo, assim, a mulher está na cozinha, ela é a filha, e de repente a panela de pressão soltou o pito e ela toma aquele choque quando ela vê ela tá lá na rua, e aí que ela vai lembrar, poxa, esqueci de pegar minha filha. Ok, tá, poderia acontecer, mas vamos lá. Por sobrevivência, a primeira coisa ela pegaria a filha. Por exemplo, a mulher o cérebro dela é programado. Tanto mas que a amígdala não faria com que ela pensasse nela primeiro? Não, o filho. A mulher sempre pensa no filho. Se você pegar
Claro, alguns casos não. Tem mulher que joga o filho na lata do lixo, mas é raríssimo. Se você pensar pela quantidade de pessoas que tem no planeta, você vê falar isso um que outro. É muito raro. Aham. O ser humano sempre preserva a sua espécie. Mas, quando digamos que ela está dentro de casa, ela ouviu o barulho que você falou da panela, ela vai dar um jeito de pegar a filha e sair para a rua. Ela não vai pensar se ela desligou o fogo. Não, mas eu acho que não vai vazar o líquido, não dá para desligar. Não, ela não vai pensar. Ela vai pensar em sobreviver e salvar a prole, Uhum. salvar a filha. Tá? E essa reação é sem pensar. Por quê? Quando estimula a amígdala, quando a amígdala é estimulada numa situação dessas, ela dispara uma situação de luta ou fuga. Ele não tem tomada de decisão. Por quê? Porque essa tomada de decisão é baseada na amígdala. E ela acha que a melhor solução é sair correndo naquele momento. Sobrevivência. Uhum. Quando se você avalia no nível mais superficial, o nível mais consciente, o nível do neocórtex, ele vai avaliar, poxa, não, a gente ouviu um barulho aqui, mas eu acho que é na sala do lado, a sala aqui tem um sistema de segurança legal, não, tá tudo certo, não vai nos afetar. Agora, se a gente sentir o cheiro de queimado aqui dentro, tu não vai pensar, acho que é um efeito especial aqui do estúdio. Não. Você vai sair correndo. Tá? Então, poderia dizer, por que eu acho a hipnose não verbal tão fantástica? Por que eu acho a hipnose tão fantástica? Como eu disse, se eu for provocar uma mudança de comportamento em você, é um conselho. Você aceita se você quiser. Todas as nossas decisões são tomadas pela amígdala. As reações rápidas, as reações lentas. E como que o hipocampo busca essa tomada de decisões? Ele pensa, puxa, eu vou beber água, mas tem aquela garrafa. Ele não me daria uma água envenenada. Agora, digamos aqui, nós temos uma estatística em Salvador que pessoas que participam de podcast bebem água envenenada. Eu não beberia. Com certeza. Inconscientemente, tu vai tomar a decisão de que não é legal beber aquela água. Então, digamos, como a gente falou, eu fiz um empreendimento com o meu pai, vi meu pai fazer um empreendimento e quebrou, porque ele não conseguiu prosperar, a nossa família se desfez. Beleza, ok. A minha experiência com dinheiro já é péssima, interna. Então, quando eu vou tomar uma decisão, você me convida, vamos, cara, vem para Salvador o mês que vem, a gente vai montar uma outra turma, eu já pago agora para você o valor. Tipo, não, tem coisa errada. Eu vou achar um jeito de fazer errado. Não, o cara tá me dando essa grana aí, mas depois eu vou me ferrar. Tem algo por trás. Tem algo por trás, não é para mim, as pessoas não são boas o tempo todo. Então eu vou dar um jeito de me ferrar. Foi assim que mamãe me ensinou. Claro, porque lá no meu hipocampo está impresso de que sempre vai dar errado com o dinheiro. Tipo, você não sabe. A gente falou aquele dia brincando sobre a galinha ela enxerga uma cobra, ela congela. Se você pegar uma cordinha, um cadarço de sapato, ela congela igual. Qualquer referência para ela que se pareça com cobra, é a mesma coisa, a menos que você seja um especialista em cobras. Se a gente vê uma cobra agora aqui, a gente não vai pensar, não, mas essa é uma espécie que não... É venenosa. Não, essa não é venenosa, porque ela é... É verde. Ela é verde, sei lá, a não ser que você assistiu o Discovery Channel a vida toda, você sabe. Mas se você vê uma cobra, opa, pra mim é venenosa, eu vou dar um jeito de sair, eu vou matar ela, eu vou entrar em combate, alguma coisa, eu não vou pensar essa avaliação, porque no meu hipocampo eu trago na minha hipogenética de que cobra é venenosa. Pode matar. Leão mata as pessoas, tigre. Então eu já tenho tudo isso na minha hipogenética. Quando forma ali na barriguinha da mamãe o hipocampo, ele já traz essas memórias de preservação. Você já sabe. Tanto que você não come nada azul. Você já comeu algo azul? Não, talvez um sorvete, uma bala, mas não vem. Você não acha nada no mercado azul. Porque azul tá estragado, esverdeado, tá mofo. Você não come. Isso é verdade. Então, nosso sistema primitivo já entende que aquilo não é bom. Então, até mesmo agora, numa mudança de comportamento. Você vai mudar uma crença, uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade. No sistema dela, por algum motivo, ela imprimiu que, puxa, se eu vou falar em público com as pessoas, me dispara essa coisa ruim. E talvez uma coisa ridícula, sei lá, a mãe apontou, a criança não fala, cala a boca, a criança não fala. Na escola, quero falar para você, não, você não vai falar, fica quieto. Então, ela entendeu que ela tem que ficar quieta. Então ela vai, com 10 anos acontece, com 15, aí ela tem certeza, puxa, falar não é legal.
Então, cada vez que ela precisa falar em público, ela vai ter essa reação vagal, a amígdala dispara o cortisol, o sangue do estômago sobe e aí acontece a reação que pode paralisar um ser humano. E tudo isso é que controla você, é do tamanho de uma ervilha. Realmente. E para a gente relaxar, eu queria que você pudesse fazer analogia, alguma comparação com o Bombeiro Jerry. Bombeiro Jerry, olha que legal. As pessoas não sabem que... vocês vão conhecer ele agora, gente. Que eu faço a redublagem dos vídeos incríveis. A gente pensa que controla tudo, né? Mas quando falando um pouquinho mais do sistema primitivo, fica à vontade. Você não controla ele está no sistema nervoso autônomo. Por isso que você não consegue parar e pensar, puxa, tem uma cobra ali, mas tem um vidro. Ela não vai me pegar. E a gente acaba tendo a reação sem querer. Tem mulheres que vê a cobra passar na TV ou mostrar no celular, um rato, um grito, ela sai correndo. Um fóbico chega a esse nível, de você mostrar a foto aqui, a lagartixa ela tem a mesma. Porque o cérebro ele não consegue definir se é real ou não. Ele envia uma fisiologia congruente com o que você sente. Então, por isso que muitas vezes a pessoa não consegue um processo de mudança sozinho, sem a ajuda de um profissional. Porque tem várias situações já embutidas nele, claro, que ele não consegue vencer sozinho. Um profissional vai ter que entender aquela estrutura. O que é a estrutura? O que mantém aquela pessoa procrastinando? O que mantém ela dentro de um processo de ansiedade? Quais ganhos ela tem? O ser humano ele tem um ganho que ele acha. Eu não gosto do termo tem ganho secundário. Eu prefiro dizer que é ganho primário. Porque se eu faço, eu procrastino e não vou trabalhar no dia seguinte, eu tenho um ganho primário. Fiquei sem ir trabalhar, fiquei em casa. Ele não está, como dizem também, em zona de conforto. É zona desconfortável conhecida. Exato. Zona de conforto é quando eu estou como ontem, confortavelmente. Tomando só água de coco. Água de coco curtindo um dia. Esse é a zona confortável. Então, a pessoa às vezes ela tem essa limitação para procurar ajuda de um profissional. Isso é coisa de eu não sou louco, não vou procurar ajuda. Não é isso. Ou se basear, Marcelo, muitas vezes as pessoas ficam se baseando porque a gente está falando aqui do conceito de cultura e de família, né? E é onde todo mundo se baseia, em conceitos. Né? Então, assim, por você achar que o fulaninho ali, o meu vizinho, não sei quem, o meu chefe falou que tal coisa não presta, ou julgou de tal maneira, eu vou trazer isso para mim e também achar que não presta. Então, ao invés de você ir descobrir, né? Quem fala muito em relação também sobre isso é Jung, né? Jung fala sobre as sombras e ele fala assim, se você tem uma sombra, vá até essa sombra e veja o que acontece. Porque toda sombra tem um pote de ouro. Se alguém falar, por exemplo, a hipnose não presta, o coach não presta, fazer medicina, psicologia, qualquer outra coisa, faça. Né? Então assim, por quê? Porque ali é onde é que vai estar a parte mais interessante que alguém pode estar até tirando de você por a pessoa acreditar em conceitos que um outro está pré-determinando. E você pode acreditar. Curiosamente, hoje um menino me chamou para fazer o curso de hipnose. Ele estava em dúvida se ele vai fazer uma linha de hipnose conversacional ou meu não verbal. Eu respondi, o menino lá da equipe de manhã respondeu alguma pergunta para ele. Ele leu num livro que quando uma pessoa tem um processo de incorporação num culto africanista, é hipnose, porque não sei o que do orixá, que não existe, que ele leu no livro. Para com isso. Você já para de ser louco. Para de ser louco. Para de ser louco. Você já está tendo uma crença, digamos, você leu um livro com quantas páginas tem o livro? 100 páginas. Então, digamos, achar que sabe tudo. Um ser na Terra tem a verdade absoluta sobre tudo. Imagine. Não tem como a gente definir. Então, o ser humano ele tem essa necessidade de pegar um líder, necessidade de pertencimento, de pertencer a algo. Eu sou dessa associação aqui. Isso. Eu sou bom pra caramba, nós somos bons. É nós contra eles. Essa foi a ideia que foi plantada no ser humano desde sempre. Se você ler a Bíblia, tem na Bíblia questão isso. De tribo. Né? É nós contra eles. Tribo, é tribal. É tribo. É isso. Então você hoje... poucas, mas algumas pessoas já fazem isso. Daqui a pouco você me procura, ou eu procuro você para um processo de coaching, não quando eu tô quebrado. Eu não preciso estar mal para procurar você. Com certeza. Eu cheguei até aqui, como você falou. Marcelo, se a gente fizer aí alguns contatos, algumas conexões,
a gente pode fazer uma turma de hipnose não verbal muito maior o ano que vem. Ótimo. Não quer dizer que a minha turma tenha sido ruim. Não. Foi ótima, mas Claro. ela pode ser melhor. Então, eu procurar um terapeuta, cara, eu tô bem, eu durmo bem, eu trabalho, eu estou feliz no meu relacionamento, tá tudo certo. Tá. Pô, mas se eu ganho X por mês, se eu cheguei até aqui, eu posso ir mais longe. Com certeza. Então não é chamar o bombeiro Jerry quando você está Sendo atacado na pelo pior. urso. Não, o urso canela, não deixa o urso ali. Exato. Então, tipo, eu posso utilizar um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento de forma preventiva. Tipo assim, eu faço um curso de PNL. Poxa, mas eu não vou ser terapeuta. Não, cara, mas você vende. Eu quero fazer um podcast. Se eu tenho PNL, é muito melhor. Eu vou ter uma linha de raciocínio, uma linha de comunicação muito melhor do que eu tinha antes. Tá, eu vou trabalhar com vendas. Ok, faça uma PNL. Utiliza também. Você vai usar a comunicação. O ser humano, ele comunica o tempo todo, ele vende o tempo todo. O tempo inteiro. Você vende a sua imagem, você vende o seu produto, você vende o seu conhecimento. E você tem se vezes vende. que não precisa nem abrir a boca, né? Não, A gente está sempre comunicando. comunicando de forma não Comunicação verbal. não verbal. Porque assim, e o que o mais interessante disso é a gente perceber que o nosso inconsciente, ele também mensura. A gente adora a simetria de estar olhando, isso é bonito, isso é feio, isso é bom. Como você falou da cor, né? Aí eu não vou comer nada azul que parece estar azulado e como tivesse uma carne estragada, né? Então assim, a gente está sempre... o nosso inconsciente, ele já faz uma leitura. Então diz assim, dentro de pegar no braço, como também você olhar no olho, vou tocar no braço, não vou tocar no braço, qual é o espaço que eu tenho para me adentrar no campo de alguém, né? Chegar até aquela pessoa, conversando, olhando para ela, ou dando aquele sorriso, como é que eu faço para melhorar as relações, melhorar as vendas? Relações, uma dica que eu posso dar para você que está assistindo, o ser humano, ele dificilmente ele está pronto para ser contrariado. Ninguém gosta de ser contrariado. Tá? Você gosta que a gente está fazendo podcast aqui, a gente pode ficar conversando horas, dias. Por quê? Porque a gente concorda na mesma coisa. Agora, se eu falasse hipnose para você, você diz, não, cara, isso não existe, isso é do demônio, eu já sei porque eu li num livro que hipnose é bobagem. Eu digo, muito obrigado pelo convite, eu ia me retirar do podcast. A gente só vai comunicar porque a gente fala a mesma língua. Eu sei. Certo? Uhum. Então, uma comunicação em geral, eu vou fazer uma venda, eu como vendedor. Você entra para olhar um carro, eu lá, bom dia, dou aquele sorrisão para você, bacana. O cara tá rindo de mim. Eu vim olhar um carro, o cara tá tirando sarro da minha cara. Daqui a pouco seu perfil é um homem mais sério, você não quer. Se você for sério, eu tenho que agir de forma séria. Claro. Se você sorrir, eu vou sorrir. Se você apertar minha mão forte, eu aperto forte. Se você se aproximar, eu me aproximo. Se você me tocar, eu toco. Se você falar alto, eu vou verbalizar com a voz mais alta. Mais enérgico. Mais enérgico. Se você fala mais pausado, com mais... com o português mais claro, eu vou utilizar da mesma forma. Se você utilizar gíria, eu vou utilizar gíria. Então, essa é a comunicação. Eu entregar o que o rapport, né? Rapport, o que você quer. E muita gente acha que o rapport, ele assistiu o filme do Tony Robbins e leu O Poder Sem Limite, ele acha que é assim, eu te espelhar, fazer igual. Isso aí tá manjado, isso aí não funciona. Com certeza. O rapport primitivo é o que funciona mais. O rapport de respiração. Eu sempre digo, um dos rapports mais fortes que tem é o de empatia. Quando eu gero empatia, nós somos iguais. Tá? E se você discordar de mim, você está errado. E se você não quer, está errado. Entendeu? Então, daqui a pouco, se você achou aquele carro legal, eu digo, não, realmente esse preto é muito mais bonito. Se você discordar de mim e for comprar na outra loja, você está errado. Você que disse que ele é bonito. Porque a gente é igual. Então, veja uma situação... hipoteticamente, como eu falei, simples, para um vendedor fazer um curso de comunicação, uma imersão de 2 dias, 3 dias de programação neurolinguística já muda a vida dele completamente. Com certeza. E falar, é Shakespeare que fala, né, que uma mente que se expande jamais volta ao normal. Jamais volta ao normal. Jamais volta, porque houve um aprendizado, você conseguiu a luz, né? Você talvez esteja ainda no quartinho com a lanterna, mas você já tem luz. Você vai conhecendo o ambiente, né? Marcelo, se alguém agora está escutando a gente e falasse assim, poxa, eu tenho interesse de conhecer mais sobre aquele rapaz, aquele senhor de chapéu, como é que eu faço
para conhecer mais sobre o seu curso, conhecer mais sobre o que você faz? Você pode me procurar no Instagram, Marcelo Hipnose. Uhum. Tá? Marcelo Hipnose no Instagram tem informações sobre a minha agenda, tem o pessoal da minha equipe que vai estar todo o suporte, tanto para cursos quanto atendimentos. Ali você encontra bastante material sobre o Marcelo. Legal. Só ali eu vou estar sem chapéu, eu vou estar careca, para quem não me viu ainda. Tá? A câmera dele que parece que eu sou mais careca, mas na verdade eu não sou tão careca quanto o reflexo da câmera. Tranquilo. E cadê a história do Bombeiro Diário? Vamos fazer então uma rapidinha. Eu sempre faço a zoeira no curso do Bombeiro Diário. Vamos lá então. Fala um animal aí. Um animal? Rapaz, o que vem na minha mente foi o camelo. Camelo. Muito bem. Estava eu e meu primo Joey no deserto passeando quando percebemos que um camelo veio em nossa direção. Oh, meu Deus, o camelo veio em nossa direção. Quando eu percebi, o camelo estava mordendo o braço do meu primo Joey. E sim, ele estava comendo o meu primo Joey. E eu pensei, a gente está encrencado, hein? Quando de repente, eu não sei como, mas eu tinha uma corda no meu bolso. E eu tentei amarrar as patas do camelo que estava devorando meu primo Joey, mas eu pensei, oh meu Deus, ele está louco, ele vai comer o meu primo Joey. Quando eu vi, o bombeiro Jerry entrou em cena e nos salvou e estamos muito bem. Quando eu entrei em cena, realmente o primo Joey estava sem um braço. E nós ficamos muito felizes com a participação do bombeiro Jerry. Isso é só zoeira para dar um clima diferente. Nos cursos, a gente faz de uma forma super divertida, como você viu, menino. Eu ouvi uma coisa de um aluno uma vez e levei para a vida, que é, para ser sério não precisa ser triste. Você pode comunicar uma linguagem séria, um conteúdo de valor de forma divertida e leve. E a minha vida sempre foi divertida e sempre foi leve e sempre será. Legal, isso é muito bom. Nesse período que eu te vi lá no curso, eu vi que você é uma pessoa que vive realmente você, né? Então, assim, dizer assim, independente do que alguém pode achar ou deixar de achar, é Marcelo, né? O tempo e todo. se você deixar de fazer isso, você está perdendo sua natureza e é o que a gente vê muita gente vivendo para o outro e não vivendo para si próprio, né? Tem algo que te trouxe mais para essa realidade ou você foi sempre assim? Teve alguns fatores. Um dos fatores foi, quando eu comecei a crescer como trainer, um dos meninos da equipe falou, Marcelo, você tem que ser um pouco mais sério, cara, você tá brincando demais ali. Vamos. Eu comecei porque eu trabalho com modelagem também, né? A gente é penierista, eu vou modelar algum trainer mas não tava muito fácil, porque eu sempre fazia. Você tava forçando eu sempre faço me divertindo, que nem você fala, como é que você faz tão rápido essa indução? Porque para mim é natural, é como beber água. Aí naquela semana Deus olhou para a terra e começou a chegar a mensagem no direct do Instagram. Professor Marcelo, muito legal. Eu já tinha feito outros cursos, mas ficavam muito pesados. A forma divertida que você ensinou foi muito diferente, foi muito legal. E várias pessoas, depoimentos no grupo de aluno. E eu não pedi nada para ninguém, foi o universo mesmo. Então aquilo ali disse, cara, eu vou ser eu mesmo, porque é o seguinte, vai ter pessoas que vão gostar do Marcelo, do professor Marcelo, tem pessoas que vão gostar do professor tal, e isso aí, tá tudo certo. Legal. Então foi isso que aconteceu. Outra coisa também que fez eu mudar muito esse ano, em março eu tive um problema de saúde gravíssimo, eu infartei, eu fui quase conhecer Jesus pessoalmente. Então, cara, viver um dia de cada vez sendo o melhor possível o tempo todo. Como disse os baianos que me ensinaram a gíria, eu já usei, né, é barril dobrado. Barril dobrado. Barril dobrado. Eu falei ontem no centro várias vezes, peguei o Uber e disse, é barril. Achei interessante, a gente vai replicando o conhecimento. Pois é, Marcelo, é uma satisfação ter você aqui no JP Podcast. Eu vou deixar se você quiser fazer alguma consideração, né? Mas dizer assim que foi uma satisfação tê-lo aqui e principalmente fazer o curso. E também já acrescento aqui para você, pessoal, quem não conhece, venha fazer esse curso. Provavelmente ele deve estar aqui o ano que vem, então assim, não perca. Sensacional. Quer aprender mais, conhecer mais um pouco sobre você e até ajudar as pessoas? Pense de fazer a hipnose não verbal e também tem a hipnose clínica, né, Marcelo? Sim, hipnose clínica,
A gente tem um curso de regressão também muito interessante para quem gosta. A gente quer trazer em seguida aqui para Salvador. Pronto. Quero dizer, JP, que foi muito legal estar com você aqui. Espero que quando eu vir a Salvador a gente fazer um outro podcast para me convidar outros colegas aqui fazer polêmica e treta. Eu gosto de treta. Eu sou contra até ser contra. Eu gosto de ser contra. de debater sobre teoria, sobre técnicas, sobre resultados. Então, quando eu estiver em Salvador, se me convida, eu venho novamente, que vai ser barril dobrado. Já está aberto, o convite já está feito. E de preferência que realmente tenha mais para a gente estar aqui trocando mais ideias. Bora lá então? Com certeza. Barril dobrado. Barril dobrado, é barril. Beleza. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço.